na área da saúde, né? Um dos principais problemas enfrentados nesse século, gente, é a obesidade, né? Hoje, uma das principais causas aí de doenças cardiovasculares, né? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o cardiologista, Dr. Fabrício Pelucci e ainda Dr. Paulo Miranda, endocrinologista. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. O que vocês acharam da Casa Nova? Ficou muito boa. Vocês gostaram? Tá ótimo. Vocês estão à vontade no sofá da casa de vocês? Estamos. Ah, que bom, muito bom ter vocês aqui, uma honra pra gente ter vocês. E a gente... Eu fiquei... Hoje o programa todo falando sobre essa questão aí do século XXI. Hoje a gente começou falando sobre as pessoas estão com mais dificuldade de relacionar aquilo que deveria ser progredir, as pessoas estão regredindo. Aquilo que deveria ser para melhorar, a gente está piorando. Hoje a gente tem muito mais acesso a tudo, mas hoje a obesidade, que era um problema de uma determinada faixa etária, um determinado grupo de risco, hoje as crianças também estão. Queria que a gente começasse falando sobre esse contrassenso, né? Que século XXI a gente deveria estar melhor do que antes. Que o homem das cavernas, né? Mas parece que a gente está meio que dando umas pioradas em alguns sentidos. Então, acho que a gente podia começar, né, trazendo essa realidade para a gente começar, para acontecer uma mudança de mente. Contextualizar, né? É verdade. Na verdade, é interessante que você começou falando, porque realmente, apesar de toda a informação que nós temos hoje, a gente vê cada vez mais as pessoas mais sedentárias, né? Apesar de que a população está envelhecendo, então algumas pessoas buscam o exercício, uma melhor qualidade de vida, mas tem muita gente que fica muito agora próxima, ou o dia inteiro, dizer assim, no computador. É verdade. Ou trabalho o dia inteiro, sobrecarga de trabalho, e se diz que não tem tempo de fazer um exercício. Muitas vezes também, até para compensar uma ansiedade, desconto na alimentação, e isso também impacta na obesidade também. E isso está alcançando todas as faixas etárias. Sem dúvida, indistintamente. A gente tem campanha contra a obesidade infantil, né? O que tem muito lugar tá com fome, tem lugar que a ansiedade está levando é comer demais. Com certeza. A obesidade é um problema de saúde pública extremamente importante. A gente deve salientar porque não é um problema de saúde pública do Brasil. Né? Ela é mundial. Sim. A obesidade infantil, como você bem colocou, e qual é a importância disso? Quando ela começa mais cedo, o risco de impacto sobre a vida da pessoa ao longo do tempo é muito maior, né? E isso vem se aumentando gradativamente. É muito também importante a gente salientar que, obviamente, nós temos maior disponibilidade de alimentos, maior disponibilidade de calorias, né? Devemos lembrar que há um século atrás não tínhamos segurança alimentar, ou seja, uma boa parte das pessoas não sabiam o que ia comer no dia seguinte. Hoje nós temos uma maior percentual, ou quase total de percentual de segurança alimentar, mas temos o problema da obesidade. Sim. Diminuímos também a atividade física, mas tem um outro problema que a conta para as pessoas ficarem obesas também não fecha tão simplesmente. Por quê? Porque o nosso organismo ele é muito bem regulado. O consumo de energia e o gasto calórico, ele é balanceado. Então, há que se ter um problema de saciedade para que se gere a obesidade. Né? E a gente sabe que vários elementos podem fazer, alguns alimentos podem fazer, né? Esse distúrbio de saciedade, fazendo com que a gente acumule mais energia do que realmente precisa. Olha. Mas é importante a gente ter essa visão da complexidade para que também tenhamos um olhar diferente para aquela pessoa que tem obesidade. Sim. E não ver como uma situação de que é uma preguiça ou não tem controle sobre aquilo que come. Existe sim um problema sobre gasto energético, sobre consumo de caloria, mas há também uma alteração orgânica que precisa ser abordada como tal, para que a gente não culpabilize a pessoa obesa e sim cuide dela. Entendi. Quando eu fiz a primeira pergunta, eu quero fazer uma pergunta específica para o senhor, doutor Fabrício. Por exemplo, quando hoje, a hora que o doutor Paulo comentou a respeito das crianças,
eu queria que o senhor falasse sobre essas questões problemas cardíacos, por exemplo, de uma criança que já vem começando a ter problemas na obesidade. Isso, por exemplo, se ela às vezes tiver um infarto, quanto mais jovem, o dano é maior, não é? Existem essas questões, não existe? E isso é muito sério. E o outro ponto que eu já quero até deixar para a gente não esquecer, quem compra a comida da criança é o adulto, né? Então, na verdade, o problema eu falo que é como se fosse uma doença que está afetando toda a família. Né? Porque a criança ela não tem espécie, não tem recurso para poder ir ali comprar. E acaba que é algo que está afetando toda uma família. Então, eu quero deixar esses dois pontos. O senhor começa falando aí, por favor. É interessante, igual o Paulo estava dizendo, que a obesidade infantil, né, ela logicamente vai impactar tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro. Então, se uma criança já é obesa, a tendência de ser obesa no futuro, quando ficar adulta, é maior. E existe um padrão que a gente fala assim, quando a pessoa tem menos de 30 anos, independente se é homem ou se é mulher, se é branca, negra, independentemente, abaixo de 30 anos começa a ter hipertensão, normalmente a gente procura uma causa secundária. Entendi. E muitas vezes a pessoa não tem nenhum outro problema exceto a obesidade. Então, às vezes a pessoa, nossa, eu tenho menos de 30 anos, já tomo remédio de pressão. Sim, né? Aí, assim, de repente a gente controlando o peso, né, diversas medidas nós vamos comentar, mas controlando o peso a gente consegue, muitas vezes, controlar a hipertensão. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a gente até consegue banir a hipertensão. Entendi. Você trouxe aí um exemplo. Um exemplo, mostra pra gente, explica pra gente, doutor. Esse aqui é o molde do coração e tem as artérias que chamam as coronárias, né, que são as que ficam por fora do coração. E essas artérias, ao longo dos anos, ela é igual um cano, dizer assim, né, fazer uma comparação, uma metáfora, né? E elas vão entupindo, igual um cano de pia, né? E isso com placas de gordura, né? Então, assim, a hipertensão pode causar isso, o diabetes, o sedentarismo, a história na família de problemas do coração, isso vai tudo impactando. A obesidade, né, potencializa todas essas causas e entope as artérias, a pessoa pode ter um infarto, por exemplo. Além disso, a obesidade pode levar a hipertensão, o diabetes, que também ataca o músculo do coração e pode também deixar o coração mais crescido e levar até uma insuficiência cardíaca, que pode também causar danos, até uma maior mortalidade no futuro. Doutor Paulo, eu queria perguntar, porque hoje em dia, eu imagino que às vezes muitas pessoas vão ao consultório, eu não consigo emagrecer, a pessoa já tentou tudo. Eu queria que você falasse sobre a respeito, por exemplo, eu falo que, na verdade, a gente precisa de lipo na cabeça, no cérebro, bariátrica na cabeça, tudo é na cabeça. Porque se não mudar a mente, hoje o que a gente mais tem visto são pessoas perdendo várias cirurgias sérias, que às vezes tem feito, porque vai pelo método às vezes mais rápido, mas não se prepara para isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu imagino que, às vezes, não sei, né, te pergunto, às vezes as pessoas vão lá, a maior parte seria estética, ou é só porque começou a dar problema no joelho, que aí foi lá procurar, senão ia continuar comendo, continuar nesse descontrole que realmente tem nos conduzido a esse problema desse século XXI. Bom, no século XXI a gente vive essa dicotomia de processos, né? A busca incansável pela beleza, pela uma estética supostamente definida como a saudável, que nem sempre é. Sim. E a questão desse dilema das pessoas estarem cada vez com maior peso, com maior índice de massa corporal, né, e cada vez mais obesas. Certo. Isso começa lá na infância, né? Então, todas essas questões, você citou aí agora há pouco e pediu para a gente não deixar esquecer, bem lembrado. A família é importante nessa construção de consciência alimentar. É responsabilidade dos pais terem consciência alimentar e transferir isso para os filhos, né? Introduzir alimentos saudáveis, uma prática saudável de alimentação, para que já na vida adulta ele tenha uma boa consciência e saiba lidar muito bem com isso. Por outro lado, as pessoas muitas vezes buscam um tratamento por uma causa, a estética, né? Mas encontram algumas vezes alguns problemas de saúde que vão levar a consequências muito sérias no futuro, né? Então, é importante a gente primeiro pensar obesidade. Quando a gente fala obesidade, que tem o seu diagnóstico clínico muito bem estabelecido através do IMC. Que a gente vai até... A gente vai, já falei 2 vezes sobre ele. Mas, então, é uma doença crônica, que tem múltiplas comorbidades,
que tem uma causa multifatorial, né, extremamente complexa, que precisa ser abordada de maneira adequada. Sim. E não só na maneira superficialista, através da estética, mas sim de uma maneira bem aprofundada, que leve em consideração todos os processos. A gente já citou vários. Relacionamento com o alimento, questões psicológicas, questões sociais, familiares. E isso tem que ser refletido dentro da proposta de tratamento para a pessoa. Inclusive, só aproveitar esse comentário do Paulo, que é uma doença, tem várias causas. Doença, né? E várias consequências. Então, assim, eu acho que fortalecer também o conceito de equipe multidisciplinar. Sim. Então, o endocrinologista é fundamental, o cardiologista, o fisioterapeuta, um educador físico, nutricionista. Às vezes é precisado de um psicólogo. Né? Exato, psicólogo. Então, assim, na verdade, não é só um profissional que vai resolver esse problema, né? Na verdade, é um time. Entendi. Né? A gente vai... Nós vamos voltar para cá. Claro. Doutor Fabrício, vou com o doutor... Mas aí, enquanto a gente vai, doutor Fabrício, eu queria saber. Eu ia até perguntar sobre esse time... Pode vir, por favor. Sobre esse time, doutor Fabrício. Normalmente, o cardiologista que acaba mandando para o endocrinologista ou o endocrinologista para o cardiologista. Como é que funciona isso aí na prática? Olha, o que acaba vocês dois aí? Como é que vocês observam? Eu acho que vai muito da demanda ou da experiência do paciente, eu acho, sabe? Muitas vezes vão no pronto-socorro por alguma queixa, alguma dor ou preocupação, porque é a família ou o programa de TV que falou, então assim, eles vão muito... Não tem um específico, vai só no cardiologista, vai endócrino. Então, isso é bem... É uma parceria, né? É uma parceria. Os caminhos até chegar nos especialistas são variáveis, né? Entendi. Lembrando que, por exemplo, quando a gente pensa em saúde pública, né, as fases iniciais da obesidade, elas devem ser abordadas na atenção primária. Sim. Né? O médico de família, posto de saúde, que tem uma equipe multidisciplinar para atender isso, né? E, quando necessário for, uma equipe de especialistas que vai ajudar realmente a conduzir e a tratar essas comorbidades todas. O senhor vai explicar para a gente Lembrando do índice de massa corporal, né? Que é o que a gente utiliza para identificar se o peso da pessoa está adequado ou não. Eu vou lembrar que o índice de massa corporal que a gente vai falar aqui é aquele que está desenhado para a população adulta. Sim. Né? Independente do sexo, adultos. Para a criança tem curvas específicas de acordo com o sexo e com a idade. Né? Mas então o índice de massa corporal, que chama IMC, ele é um cálculo muito simples. Sim. A gente vai utilizar, tá? O peso, que vai ser em quilogramas, dividido pela altura, a altura em metros ao quadrado. Certo. Tá? Então, para quem gosta de usar uma calculadora do celular, né, vai digitar o peso, dividir uma vez pela altura e dividir outra vez pela altura. Em metros. Então, para uma pessoa que tem, por exemplo, 70 quilos e tem 1,70 m. Sim. 70 dividido por 1,7, dividido por 1,7, você tem um índice de massa corporal. E qual que é o índice ideal? O índice normal, considerado como dentro da faixa da normalidade, entre 18 e 25. Vai variar essa faixa de acordo com populações. Sim. Algumas populações têm IMC tendendo a mais baixo, como normal, como asiáticos. Sim. E outras como um pouquinho mais altas. Mas, de maneira geral, até 25 normal. Abaixo de 18, desnutrição. Fica esse recado também, lembrando do baixo peso como risco, né? E principalmente alguns grupos de risco, aí, principalmente as mulheres que buscam muito essa questão estética da magreza. Acima de 25 até 30 é um índice de massa corporal de sobrepeso. Aí já aumenta risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, de hipertensão e de problemas do colesterol. Sim. Acima de 30 até 35, obesidade grau 1, entre 35 e 40, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. Sim. Dentro desse espectro de aumento do índice de massa corporal, aumenta também as comorbidades e piora a qualidade de vida e diminui tempo de vida.
Portanto, quanto maior o IMC, maior a relevância e o impacto à saúde, aumentando também problemas articulares, né, alterações do sono, apneia obstrutiva do sono, que é um problema muito subvalorizado nesse grupo de pessoas, né, que exige realmente uma atenção aí cada vez mais específicas. Entendi. A gente quer aproveitar, vamos ver o que o pessoal está falando a respeito sobre essa saúde aí do corpo. O nosso povo fala aqui no Estuda um Pouco. Bora lá. Um dos principais desafios do século XXI envolve a saúde física. Segundo a OMS, quase 20% da população brasileira está obesa. Será que as pessoas estão se preocupando com a qualidade de vida? Comecei agora a fazer academia e tal, e aí estamos seguindo para ver o resultado que vai dar, mas sempre olhando a postura, né? Não em questão de boa forma, mas sim a saúde. Você tem o costume de se preocupar com a boa forma? Tenho sim. O que você faz no seu dia a dia para isso? Eu procuro me alimentar melhor, né? Porque eu já não tenho tanto tempo para fazer exercício físico. E então eu procuro mais usar o lado da alimentação. Eu tenho alimentação saudável, pratico futebol americano, jogo futebol normal. E é o que eu faço para manter a boa forma. Tenho. O que você faz para isso? No momento, nada. Só caminho. Quantos minutos por dia, mais ou menos? Acho que uns 40 minutos. Exercício físico mesmo, assim, você costuma fazer? Infelizmente não, porque eu não tô com tempo. A caminhada eu estava fazendo, só que agora eu trabalhando em shopping, então a caminhada que eu faço é o trajeto do metrô. Uau, a gente tá aqui, gente, nós estamos aqui ouvindo e eu perguntando para eles, vocês gostam de comer isso? Vocês gostam de comer aquilo? Porque tem gente que às vezes, né, o paladar é mais restrito, a pessoa não gosta de comer tantas coisas. E às vezes ela fala, mas para mim, eu não gosto de comer, então é mais fácil. Mas a gente pode comer de tudo um pouco, não pode? Não há dúvida. Não há nenhum alimento que a gente deve comer muito sempre, nem aquele que a gente não pode comer nunca. Eu estava falando que era da moeda. Conta pro pessoal aqui, nos bastidores, ele estava falando assim que calorias é como se fosse uma moeda de tudo. A gente tem um limite de consumo de calorias, que não é muito. Então, eu uso para mim, no meu dia a dia, a ideia que o consumo tem que ser de coisas que realmente valem a pena, que eu realmente gosto de comer. Né, e que realmente vai me trazer saúde. Certo. Né? Então, se a caloria não me trouxer saúde ou não for gostosa, não vale a pena a gente comer. Sim. Eu queria que você deixasse as considerações finais nessa câmera, por favor. Reforçando, acho que o comentário foi muito interessante do Paulo, que ele citou das dores articulares. Sim. A hipertensão causa muitos problemas ortopédicos também, né? Então, não só a nossa parte metabólica, mas também articular, ortopédica, essas coisas que impactam também a qualidade de vida e também que atrapalha a inércia do sedentarismo, né? E outra coisa é que multidisciplinar mesmo, né? Porque até para começar a fazer uma atividade física vai ter que procurar um ortopedista, vai ter que observar algumas coisas, porque senão não vai conseguir. Vai durar o quê? Uma semana, depois vai estar com o joelho tudo arrebentado, todo morrendo de dor. Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.